Vlog do challenge peão todo tatuado. Amigas, hoje tá uma loucura que eu resolvi gravar esse challenge com a Bela e com o Gabriel. E a Bela tá um pouco chatinha hoje. Justo hoje. Eita, eu tenho medo. Quem é que vai montar primeiro? Chama. Se eu subir ali é só uma vez por vídeo. Puxa o rabinho dele aí, puxa o rabinho dele. Ai, caramba. Só segurar, segura e pá. Segura aqui, pá. Vem, Gilson, Gilson. Agora. Não, já acabou. Vai. Vai. Vai.